Vamos falar sobre os capítulos 25 a 27 de 1 Samuel. Quero chamar a sua atenção para duas coisas importantes no assunto do capítulo 25, que é Nabal e a esposa dele, Abigail, e a interação entre eles e Davi. Nabal foi estúpido e mão de vaca, a gente fala, e muito sem noção. E Davi ficou com muita raiva e jurou diante de todos os seus homens que ele iria matar todos os homens de Nabal, porque ele teve aquela atitude de não dar sustento para Davi. A gente percebe que Davi e o seu exército, os seus 600 homens, era mais ou menos como a história de Robin Hood. Eles estavam fora da lei, não porque Davi quisesse, mas porque Saul fez ele ficar, perseguia ele, e eles precisavam de ser sustentados e eles protegiam o rebanho do Nabal e depois queriam que ele ajudasse eles e ele se recusou a ajudar. E Abigail mostrou várias qualidades. Ela era despachada, sábia, rápida, providenciou toda a provisão, rapidamente, saiu correndo com o servo dele para levar um presente para Davi, e quando chega para Davi, Davi está vindo cheio de raiva, jurou diante de seus homens, para um líder de homens de exército, de guerrilha, seria fim da picada ele desistir de fazer o que ele jurou que iria fazer. E uma mulher naquela época não tinha muito respeito, não tinha muita honra, mas ela chegou com humildade, ajoelhou, prostrou diante dele e falou. E aí eu quero chamar a sua atenção para outra coisa, que Davi era uma pessoa sensível à voz de Deus, seja quem for que falasse com ele. E ele ouviu a palavra dela, ele não deixou a ira dele cegar ele ouviu a palavra dela, e aí entra outro fator, ela foi profética. Ela falou, seja como ele, todos os seus inimigos. Ou seja, ela profetizou que Nabal ia morrer, mas ele não estava doente, não tinha nada. Mas ele de fato morreu depois. O coração dele travou e ele morreu, foi ferido por Deus. E Davi não exerceu vingança com as próprias mãos. Então ela profetizou a morte de Nabal e profetizou que Davi ia reinar e falou para ele lembrar dela quando ele reinasse. Então ela foi uma mulher sábia, despachada e profética. E as palavras dela são muito importantes e ela deu um alerta para Davi, para ele não ter esse peso na consciência de que ele foi se vingar com as próprias mãos. E Davi elogiou ela e agradeceu a Deus. Esse é um elemento muito importante na vida de uma pessoa. Você precisa estar aberto para ouvir a voz de Deus através de qualquer pessoa. Pode ser seu patrão, pode ser uma pessoa incrédula, pode ser uma criança. Deus usa as pessoas que você menos espera, mas quando você vê que é Deus, submeta a essa palavra. Honra a Deus e honra a pessoa que te deu essa palavra. Foi o que Davi fez com Abigail. Davi era muito popular com o povo de Israel. Tudo que ele fazia o povo gostava e tal, e todo mundo sabia que estava sendo perseguido injustamente, mas quando você é perseguido, muitas pessoas te traem. Ele estava escondendo no deserto e os tal dos zifeus foram para Saul. Nós sabemos onde Davi está. Eles queriam ganhar graça diante de Saul, de autoridade. Ele falou, bendito sejais vós do Senhor. Imagina, bendito sejais vós do Senhor. Mas, então, você tem que acostumar com pessoas te traindo. Mesmo, eles querem agradar a autoridade. Então, se você está em desgraça, eles vão virar de casaca mesmo e vão ser contra você. Os mesmos que te aplaudem antes, vão ser contra você depois. Davi sofreu muito isso aí. E ele fala muito dos salmos, das pessoas falsas, das pessoas iníquas, das pessoas ímpias. Livra minha alma das pessoas ímpias. Ele fala isso muito nos salmos. E aí, dessa vez, a primeira vez Saul foi para a caverna e não sabia que Davi estava lá e foi Deus que colocou ele nas mãos de Davi. Davi não tocou nele. Dessa vez, Davi foi lá no acampamento de noite e Deus fez todo mundo dormir profundamente, ninguém viu Davi chegando. E Abissai, irmão de Joabe, falou assim, olha, tá vendo o dia que Deus te entregou? E ele falou, não, pega apenas a lança dele e o negócio de água e vamos embora, porque Deus vai fazer ele morrer quando ficar velho, ou de peste, ou na guerra, mas a minha mão não será contra o ungido do Senhor. Então Davi teve duas chances para matar um inimigo
que estava tentando matar ele injustamente, poderia se dizer que era em defesa própria, mas ele não quis tocar no ungido do Senhor, ele passou essas duas provas com nota 10, foi maravilhoso. E aí Saul fala que não vai, volta meu filho Davi, eu não vou te fazer mais e não sei o quê, mas é tudo mentira, tudo conversa fiada. Mas Davi então diz, se eu continuar aqui, Saul vai me pegar, então eu vou para a terra dos filisteus. Aí ele ficou morando lá, o rei Aquis lá dos filisteus deu para ele uma cidade, Ziclag, para ele morar. Então eu acho interessante você notar que Deus livra Davi, mas Davi também toma as providências dele e tem que agir. Então nós também, Deus nos defende, mas também a gente às vezes tem que tomar providência. Às vezes a gente tem que fazer algumas coisas. Davi foi para a terra dos filisteus, Deus deu graça para ele diante do rei lá, e ele ficou lá 1 ano e alguns meses lá, morando lá, e Saul não foi atrás dele mais. E a pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é: qual deve ser o papel de um líder no meio de uma crise? Nós vamos entender isso no próximo vídeo.